Aqui não mudou absolutamente nada, quer dizer, daqui para baixo as mesmas construções permanecem ainda antigas e fora uma fachada ou outra que foi alterada, uma pintura, não houve modificação nenhuma. Mas do ponto de ônibus para cá que teve essas modificações nas casas aqui. Nesse dia, era por volta de 7, 8 horas da noite, nós nos reunimos nessa garagem. E o pessoal ficou ali reunido, né, na faixa de uns 6, 7 ali, a gente ficou ali batendo papo, conversando e tal. No decorrer do passar da noite, começou a chover mais intensamente e acabou a luz. Essa lembrança eu tenho bem clara, assim, acabou a luz, a rua que ficou totalmente um breu e chovia cada vez mais intensamente, chovia. Aí começou a nossa preocupação de todo mundo querer ir para casa, né? Chovia muito forte. Nós começamos a escutar alguns estalos vindo ali daquela parte florestada ali também, da parte do morro. Quando foi por volta de 10h30, mais ou menos, entre 10 e 10h30, eu fui embora e todos os outros foram embora para casa também. Fui embora para minha casa, cheguei em casa, sentei com meus pais na varanda, começamos a conversar, acenderam uma velhinha lá que não tinha luz para nada. Quando foi mais ou menos beirando meia-noite, foi quando aconteceu, mais ou menos isso, beirando meia-noite, por volta de meia-noite, um pouquinho, foi quando aconteceu a tragédia. O meu pai escutou um estrondo, barulho muito forte, barulho fortíssimo. Nós imaginamos, na época, pela localidade da minha casa, que tinha sido aquela casa ali de 2 andares, que era uma pensão na época, porque fez um barulho e, ao mesmo tempo, quando nós fomos para o portão, levantou uma poeira imensa, não se enxergava absolutamente nada. E o tempo foi passando, aí começou a chegar bombeiro, ambulância e tudo mais. Foi quando alguns moradores começaram a sair de suas casas e vieram subir um pouquinho a rua. Foi quando nós nos deparamos com a tragédia aqui no final da rua. O bombeiro, ao mesmo tempo, eles fizeram um cordão de isolamento nesse segundo poste aqui descendo, isolaram dali para cima. E alguns moradores ficaram ali embaixo e alguns moradores locais aqui, como foi o caso até do senhor Manel aqui, ele morava na época nessa entrada, nessa vila. Conforme as pessoas foram pedindo, gritando, ou seja, por socorro, alguns nesse portão aqui, teve um rapaz que foi soterrado até essa altura, mais ou menos aqui no portão, afundou todo esse portão para dentro. Ele começou a ajudar, conseguiu fazer o resgate. Outros moradores da vila também vieram para tentar auxiliar de alguma forma, né, na medida do possível, depois que já tinha acontecido, que já tinha caído tudo. Os bombeiros começaram a subir com alguns auxiliares também e outras pessoas, até moradores da rua, onde tinha caído o barranco principal, onde tinha caído uma casa, né, a principal casa ali do bairro, da rua, e começaram ali já a cavar ali, a procurar por sobreviventes ali. E os moradores começaram a auxiliar também, que escutavam um grito de um lugar ou de outro, começaram a se posicionar para que eles tiveram já um rumo para começar a procurar e ajudar. Mas todos os moradores locais com o bombeiro auxiliaram o máximo possível aqui. Tá, então nessa época, em 88, até comecei de uma forma voluntária, né? Quando ainda estava para ir à escola, né? Preparando para a escola de bombeiro. Então, quando ocorreu o desastre, eu atuei, né, diretamente, até de uma forma voluntária, mas já atuando dentro da casa do bombeiro, né? Lá no quartel da própria Dom João Braga. Foi quando, né, as frentes de trabalhos começaram a se reunir, né, para atender toda a Petrópolis, porque houve um caos muito grande, principalmente no primeiro distrito, no centro, né, vítimas para tudo quanto é lado. Então a equipe de bombeiro ainda era pequena e era o único órgão de resposta, né, que eram os órgãos de socorro, essas coisas. Então foi quando se mobilizou todo o Exército, o 22º Batalhão de Infantaria Motorizada, o próprio, a empresa Selma, na época, tinha um sistema de agentes de segurança dele, né? O pessoal cuidava da segurança, se uniram também, foram para a frente de trabalho, uma quantidade enorme de funcionários públicos na área de obras, né? Da época da CAEMP, né? Companhia de Água de Petrópolis. Eu vivi durante a minha infância, meus pais moravam em Resende, meu pai trabalhava em Resende, e eu ainda estudava em Petrópolis, eu ficava na casa da minha tia Leia, que era na casa de Abreu, e a casa dela era justamente no topo, né, lateral ao campo de futebol do Seu Gomes, que veio a romper, trazendo todas as casas.
E ali eu tinha uma parte muito grande da família, né? Então ali eu acompanhei a perda de algumas pessoas, de amigos de infância, família, né? Pessoas da família. Inclusive uma das tias eu que resgatei, retirei o corpo dela, né? E ali, bem na esquina onde tinha uma vertente de rua, ali se tornou um campo de concentração de corpos, né? Então a própria viatura da época de bombeiro pegava mangueiras, lavava os corpos ali mesmo, né? Porque não tinha essa estrutura que se tem hoje em dia. Então na época era feito ali né, de uma certa forma, devido à própria quantidade, à falta da estrutura ainda operacional que existia. Então foi quando, né, a Maris Vene, então, foi quando ouviram as vozes, uma garagem na casa logo de esquina, frontal até a casa do meu tio Louro, ouviram as vozes e eu me lembro, né, que foi a única pessoa retirada com vida, a Maris Vene, não esqueço, né, nunca mais, porque era uma pessoa que eu tinha convívio, visto que eu morei também ali na Casa Emílio de Abreu, ainda nesse período de desastre. Meus pais não moravam em Petrópolis, eu morava praticamente na Casa Emílio de Abreu, na Casa da minha tia Léia. E, de repente, né, após a retirada da Maria Ismênia, eu me lembro, um oficial, eu não lembro o nome dele, gritava para todo mundo, emoção, sempre emociona. Gritava, depois vem cá, Teodoro, falar um pouco da tua parte. A emoção sempre acontece, porque 88 foi muito ruim mesmo. De repente houve um erro humano, né? Mas não podemos considerar também esse erro assim, uma culpa desse operador da máquina, visto que todo mundo ali estava trabalhando horas e horas e horas, sem descanso, sem uma boa alimentação, sem uma boa iluminação, sem, né, um bom recurso, e houve uma falha na hora de atuar com a máquina, e essa máquina veio a encostar num determinado material, e esse material, o restante, ruiu, vindo a vitimar essa criança, né, o Dudu, filho da Maria Ismênia, que ainda poderia ser a segunda pessoa com vida. Né? Então ficou nos quadros como a Maria Ismênia, a única sobrevivente, soterrada mesmo, né, do desastre de 88. E como que foi essa enchente aqui em Petrópolis? Como é que foi a proporção dela? Olha, praticamente foi bárbara, né? Eu participei só dali da Casa Emílio de Abreu. Os outros bairros eu não fui, porque eu tinha que dar assistência à família da minha esposa. Como que ficou o bairro Casa Emílio de Abreu? Como é que estava o local lá? Estava desolado, né? Totalmente, porque ali foram encontrados 28 corpos, só ali na Casa Emílio de Abreu. Eu fiquei devido que eu era funcionário do Estado, trabalhava no Rio, fui dispensado para permanecer lá, onde que eu permaneci até eu encontrar os últimos corpos, que foram da família da minha esposa. Isso foi na quinta-feira, e eu que ficava anotando os corpos que saíram. Foram 28 corpos que saíram dali. Difícil aquele momento, né? Entendeu? Para reconhecer os corpos também é doloroso, porque já está em decomposição, mas com a experiência que eu tive, fui lá para necrotério, joguei mangueira d'água, arranquei os dedos, verifiquei para a aliança e gritava para a família. Fulano, fulano, fulano. E você soube que houve uma festa lá, mas a festa foi na segunda-feira, na casa da família da minha esposa, e não na sexta-feira. E se o acidente fosse na segunda-feira, da família dela não perderia só 5, perderia muito mais. E aí na quinta-feira, na quarta ou quinta-feira, a Janine me telefonou de Cabo Frio se eu levaria ela no baile do Havaí no sábado, no Petropolitano. Eu falei, você vem que eu te levo. E ela veio na sexta-feira, aproveitou vir na sexta-feira, porque a Solange, que era a mãe dela, fazia aniversário, para me levá-la no baile de sábado. Essa aqui não me chocou muito, porque ela chegou na sexta-feira e morreu de madrugada. Era uma garota de 15 anos, linda.
que a gente aí é o que eu mais senti. Você pode explicar mais ou menos qual foi o motivo de toda essa tragédia? Olha, eu acho que havia um campo, um local lá em cima, eles iam fazer um campo de futebol. E lógico, a garotada jamais poderia pensar que haveria acontecer uma tragédia e fizeram um córregozinho desviado para Casimiro de Abreu. Isso com a experiência que eu tive, que eu fui lá para verificar o que houve. Eu não fui pela polícia não, eu pessoalmente. Aí vi que eles fizeram um córregozinho, porque a água ficava empoçada, eles fizeram um córrego para descer para a água Casimiro de Abreu. Jamais o pessoal que jogava bola lá em cima pensaria que ia acontecer uma tragédia daquela. A Secretaria de Planejamento e Urbanismo é uma secretaria que tem a incumbência de propor planos urbanísticos para a cidade, cuidar do chamado controle urbano, quer dizer, as atividades econômicas, ao se instalarem na cidade, ela tem a questão do zoneamento. Então, ela orienta os empreendedores a como ocupar o espaço urbano da cidade. E também a questão da fiscalização, também ajudando a fiscalização das obras particulares. E a aprovação de projetos, também de obras particulares. É a segunda cidade do mundo contemporâneo a ter uma legislação urbanística. A primeira foi a Grécia, em 1836. Segundo o crítico, a Inglaterra seria a segunda, em 48, e a França, Paris, em 1851. Petrópolis, na verdade, em 1843, com o Plano Keller, é a segunda legislação urbanística do mundo. E nós perdemos essa capacidade de planejar. Entendeu? Há um passivo aí de 163 anos sem planejamento. Então, as ocupações do morro nada mais é do que falta de planejamento total. E nós estamos começando a reverter isso, tem que começar de algum momento. Em termos de organização espacial, sem sombras de dúvida, o poder público tem sido diversas vezes muito omisso, né? Recorrente em diversas décadas e décadas, que toda vez que estamos próximo do verão, começa a concentração das precipitações e acabam acontecendo uma série de movimentos de massa, não só no Rio de Janeiro, mas como no Brasil como um todo. Hoje, pensar o risco é pensar não somente a questão de qual é a forma da encosta, qual é a declividade da encosta, qual é a geologia, que tipo de vegetação, qual o tipo de solo, qual é o tipo de habitação, que também é muito importante, mas também pensar na própria questão, onde que o lixo é despejado? Pelas comunidades que habitam, né, essas áreas de encosta. Como é que é a questão do saneamento? Por onde que todos os dejetos, né, acabam sendo integrados à rede de esgoto? Não são? Como é que esse desmatamento, né, vai acontecer? Então, vamos dizer assim, não dá para a gente associar o que vem acontecendo a nível de estado, município, com o aquecimento global. Isso é um pouco marketing, isso é um pouco exagerado, por quê? A relação de mudanças climáticas, essas mudanças, elas vêm acontecendo ao longo de milhões de anos. Né? São processos datados, são processos muito estudados, que aconteceram, né, várias variações do clima. Né? Então, o que acontece? O que ocorre hoje em termos de movimentos de massa, em termos de precipitações elevadas, de grandes magnitudes, né, de acontecerem vários movimentos de massa na cidade como um todo, várias enchentes, sempre aconteceu.
Então, são processos que sempre aconteceram. Só que, vamos pensar, o registro que nós temos hoje, né, em relação a danos ambientais, a catástrofes, é algo que hoje é importante para a sociedade, mas que há tempos atrás não existia essa percepção, esse olhar, e não existiam registros como se existe hoje. Então, em vários tempos passados, chuvas intensas, enchentes, movimentos de massa aconteciam também concentrados em determinados tempos. Então, não existe comprovadamente nenhuma relação fazendo esse paralelo com o aquecimento global. O design de 88, é até ruim a gente falar isso, mas é uma realidade. O design de 88 ele se tornou uma escola para Petrópolis, né? Porque se formos analisar, em torno aí de uns 10 bairros, dentro de um único distrito, tivemos 171 mortes, né? Em compensação, a gente ouve falar que os desastres, às vezes, num estado como Santa Catarina, em 6 municípios foram 130 mortes. Então, se a gente for analisar, Petrópolis tem uma característica de desastre muito maior. E isso deu uma escola para Petrópolis, que Petrópolis foi se especializando. Através disso foram criando decretos, leis, né? E depois, logicamente, criada a Defesa Civil, e hoje a Defesa Civil é um órgão bem estruturado. A Defesa Civil faz vistorias emergenciais, preventivas, né? As pessoas ligam para a Defesa Civil, através do Central de Comunicação, através do telefone 99, solicitam, né, uma avaliação preventiva, ou uma avaliação, né, uma verificação do possível risco que existe. Então a Defesa Civil diariamente vai à rua, faz essas vistorias, né, são análises técnicas. Voltando, é feito todo um relatório, essas pessoas recebem, né, uma documentação na hora lá, um bloquinho informando que a Defesa Civil esteve no local, e em 5 dias depois fica disponível para elas o documento, um relatório de ocorrência, né, que narra tudo o que foi visto e o que fazer para reverter o quadro, minimizar, né, reduzir o risco, porque não tem como haver risco zero, né? Aquele velho ditado, ninguém nunca vai dizer que nunca mais chova. A gente vê na comunidade pessoas se unindo para bater aquela laje, né? Se unem para bater uma laje, para fechar a casa, né? Para fazer a laje em cima da casa. Então por que a comunidade também, ela não se unir, fazer aquele mutirão para fazer uma captação de água, um reflorestamento, né? Uma própria orientação? Exemplo esse, né? Que a própria comunidade hoje, quando começa a chover muito, as pessoas começam a sair das suas casas por já terem uma visão do risco e procurar local seguro. Por isso que Petrópolis hoje, por mais que ocorra os desastres, nós estamos tendo uma redução no número de mortes. Porque as pessoas agora começam. Então podemos dizer que essa é a gerência. Não adianta obras de grande porte. Porque obras de grande porte, além de ser caríssimas, às vezes você vai estar contendo áreas que depois se tornarão áreas de novas invasões. Então, as obras são necessárias, mas a participação de cada cidadão é muito mais importante.